Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês o porquê que eu acredito que essa pode ser a sua última chance de comprar Bitcoin e altcoins em um bom preço antes desse mercado começar a explodir. Eu acho que a partir do mês que vem, em setembro, a gente vai começar a ver fortes movimentos de alta e essa pode ser a sua última chance de comprar aí, os seus Bitcoins abaixo dos 60 mil dólares. Então, se esse é o tipo de conteúdo que te interessa, já deixa o like e vem comigo. Então, pessoal, para começar a nossa análise aqui, eu quero falar um pouco do sentimento que a gente está tendo no mercado nesse momento, que é realmente um sentimento de desinteresse. Então, não tem ninguém falando de Bitcoin, ninguém interessado em comprar o Bitcoin ali perto dos 60 mil dólares, as pessoas já estão duvidando do ativo, não acham se vai subir, você tá, será que esse negócio de Bitcoin realmente funciona? Não tem ninguém interessado e eu tenho certeza que assim que a gente começar a romper novas máximas históricas e chegar próximo da casa dos 100 mil, todo mundo vai começar a querer olhar para esse mercado, vai querer entrar no mercado. E aí, meu amigo, você que está aproveitando a oportunidade agora nos 60 mil, vai colher os frutos lá na frente. Por que eu digo que realmente a gente está num momento de desinteresse no mercado? Um ponto que a gente pode analisar para ver isso são as taxas de funding rates. Isso aqui é o quanto que as pessoas pagam para pegar dinheiro emprestado para fazer operações alavancadas, certo? Então normalmente essas taxas elas vão cobrar de você, taxas altas para você estar pegando esse dinheiro emprestado e manter uma posição alavancada aberta no mercado. Porém, no momento o desinteresse é tanto que eles estão pagando para você abrir uma posição ali, posição alavancada. Então as taxas estão negativas aí, eles estão pagando para você manter uma posição alavancada de long no Bitcoin, certo? Então isso aqui mostra muito desinteresse no preço e a galera tá na expectativa aí, de que a gente vai repetir o ciclo que sempre aconteceu. Lá em 2016 não teve o halving, o ciclo do Bitcoin explodiu. Lá em 2020 a gente não teve o halving e o Bitcoin explodiu. Por que que agora em 2024 a gente ainda não explodiu? Cadê esse ciclo? Será que ele vai acontecer de novo? Será que era ladainha? Será que é história? A gente vai analisar aqui agora alguns dados do porquê que eu acho que sim, as coisas seguem normal, o ciclo vai acontecer. E eu acho que muito em breve, a partir do mês que vem, a gente pode começar a ver aí, o Bitcoin retomar movimentos de alta. Então o primeiro ponto que eu quero falar para vocês, pessoal, é que o halving por si só, ele não define que a gente vai ter um ciclo de alta, tá? É muito interessante você ter a ideia do halving, menos bitcoins são emitidos a todo momento no mercado, porém isso sozinho não desencadeia um ciclo de alta desse tamanho, não é justificativa, não é resposta do porquê que a gente tem todos esses movimentos de alta. O que eu quero trazer para vocês agora aqui é uma análise de outro fator que realmente aconteceu nesses anos e que influencia o preço do Bitcoin, e não só o Bitcoin, como todos os ativos de risco, a subir, a ter um movimento forte de alta, e o porquê que isso faz sentido, esse indicador explica melhor essas altas do Bitcoin do que o halving. E eu estou falando desse gráfico aqui. Para quem nunca viu esse gráfico, nunca ouviu falar, essa linha aqui, ela vai indicar o M2, tá? O M2 é o total de dinheiro que a gente tem na economia. Então toda a liquidez global emitida aí pelos principais bancos do mundo, Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ECB, que é o Banco Central da Europa, GBM, da Grã-Bretanha, da China, do Japão e vários outros bancos. Se você somar toda a liquidez que esses bancos estão injetando na economia, você vai ter esse gráfico aqui. Vocês podem ver ali, que desde 2013 a gente teve um crescimento de quase 50 trilhões de dólares novos injetados na economia. E no momento que a gente está agora, a gente está rompendo novas máximas históricas do quanto de dinheiro que a gente tem injetado circulando na economia. Então no momento a gente está ali perto da casa dos 106 trilhões de dólares no mercado, e essa casa aqui, mais ou menos dos 100 dólares, 103 dólares, ela não vinha sendo rompida desde fevereiro de 2022. A gente fez essas máximas de liquidez, o Fed, esses bancos centrais fizeram o máximo para dar uma enxugada aí na liquidez que estava disponível nos mercados, porém agora a gente está num momento aí de ascensão, de impressão de dinheiro. Então os bancos centrais estão imprimindo, jogando dinheiro na economia. O que eu quero analisar primeiro com vocês é a correlação que isso tem com o preço do Bitcoin, certo? Então se eu clicar aqui, agora esse gráfico em preto, ele vai me puxar o gráfico do Bitcoin, certo? Então vamos ver agora lá onde a gente tem os nossos halvings, então em 2020 e 2016, o que aconteceu com a liquidez global. Então primeiro, em 2020, se a gente voltar aqui no gráfico, janeiro de 2020, vocês podem ver que logo após janeiro de 2020 a gente começou a ter, o gráfico azul começou a subir muito. A gente teve muito dinheiro sendo impresso, sendo ingerido na economia, injetado na economia. E o Bitcoin, que vinha há muito tempo lateralizado, em quedas, teve aí um movimento muito forte de alta e fez novas máximas históricas conforme subia essa liquidez global, certo? E a partir do momento onde a liquidez global começou a ser enxuta, as políticas monetárias foram para tentar retirar dinheiro da economia, você pode ver que o Bitcoin entrou
em um ciclo de baixa. Então em 2020 isso daqui se alinhou muito bem, tá? Perfeitamente. Vamos ver em 2016. Então se a gente voltar aqui atrás do nosso gráfico, temos aqui janeiro de 2016. Vocês podem ver que também em janeiro de 2016 começou um movimento aí, né, de emissão de dinheiro, mais dinheiro sendo injetado na economia, criação de novos dólares aí, né, mais dinheiro circulando, e o Bitcoin também acompanhou esse movimento, fez novas máximas históricas junto com o crescimento do supply, né, de dinheiro que a gente tem na economia. E conforme eles foram enxugando esse supply, retirando esse dinheiro da economia, o Bitcoin veio caindo e ficou aqui, né, meio numa lateralidade até 2020, onde a gente teve novamente aí novas máximas históricas de dinheiro sendo injetado na economia. Então vocês podem ver aqui que realmente o Bitcoin tende a andar junto com o quanto de dinheiro tem na economia, o que faz total sentido. O Bitcoin é um ativo escasso, quanto mais dinheiro você tem flutuando por aí, circulando na economia, menos esse dinheiro vale. Você tem vários dinheiros flutuando por aí, esse dinheiro vale menos, o Bitcoin que é escasso, ele começa a valer mais. Na hora que eles começam a enxugar, retirar dinheiro da economia, o dinheiro começa a se valorizar mais, porque você tem menos, e o Bitcoin tende a perder um pouco seu valor. Se eu abrir esse outro gráfico aqui agora, esse verdinho com vermelho aqui embaixo, isso daqui ele também mostra o supply de dinheiro da economia, porém ele está olhando aqui, né, ano após ano. Então, em relação aos últimos anos, como que eles estão fazendo essa emissão de dinheiro. E você pode ver que ali realmente, em abril de 2029, a gente começou um momento de emissão de dinheiro, mas lá em março, ali mais ou menos, de 2020, que a gente teve ali muita emissão de dinheiro na economia. E o topo, né, o máximo comparado nessa relação year over year, se alinhou perfeitamente com o topo que a gente teve ali, o primeiro topo do Bitcoin nesse ciclo, que foi perto da casa ali dos 56 mil dólares, 60 mil dólares, certo? E conforme essa liquidez foi sendo enxugada, quando a gente chegou nesse vermelhinho, vocês podem ver que o vermelho, né, o máximo que eles conseguiram enxugar, bateu muito próximo ali dos fundos que a gente tinha no Bitcoin, perto dos 19 mil dólares. E desde então, eles têm voltado a imprimir aqui, né, o dinheiro está entrando na economia, a gente está fazendo novas máximas históricas. Aí, né? O Bitcoin já chegou a fazer novas máximas esse ano. Aqui atrás é a mesma coisa, tá? Então se você vê lá em 2018, esse movimento aqui, ele começou também em 2016, 2017, né? Subiu e lá no topo, em 2018, junto com o topo do Bitcoin, a gente estava na máxima desse dinheiro sendo injetado na economia. Conforme eles foram removendo, né, retirando um pouco desse dinheiro da economia, o Bitcoin também veio acompanhando este gráfico. Então, como vocês podem ver, aqui a gente realmente tem uma relação muito forte aí na questão da liquidez global com o desempenho do preço do Bitcoin. E no momento, a gente está fazendo novas máximas aí da liquidez global. Cada vez mais dinheiro sendo injetado na economia, logo isso explica também um pouco do porquê que o Bitcoin está subindo, está beirando novas máximas históricas. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês agora aqui é que não somente o Bitcoin acompanha esse ciclo de liquidez, né, mas todos os mercados de risco e ativos escassos, tá? Então aqui nesse gráfico a gente tem exatamente essa métrica que a gente estava olhando, tá? A liquidez ano após ano, esse gráficozinho verde, a gente tem representado aqui, tá? E aí a gente vai ter uma comparação desse gráfico da liquidez ano após ano com, primeiramente, o S&P 500, que são as principais 500 ações da Bolsa Americana, e você pode ver também, né, que conforme ali em 2020 foi sendo injetado dinheiro na economia, o mercado de ações fez novas máximas históricas, subiu muito. Conforme a galera foi retirando esse dinheiro da economia, o mercado de ações foi caindo e foi perdendo ali nas suas máximas. Aqui também, você pode ver que quando a gente estava fazendo novas máximas históricas aqui, o mercado de ações também estava subindo. E conforme retiraram esse dinheiro da economia, o mercado de ações veio caindo. E a gente tem realmente isso daqui muito correlacionado, tá? Se você alinhar, praticamente todos vão estar muito alinhados aqui. Quanto você tem de liquidez está diretamente relacionado a preço de ativos escassos. O ouro é outro que também tem uma correlação muito forte com esse gráfico. Então aqui, ó, emissão de dinheiro, o preço do ouro fazendo novas máximas. Conforme você vai enxugando dinheiro da economia, retirando dinheiro, o dólar tende a se valorizar mais. Logo, ativos escassos estão perdendo valor perante o dólar. Mas conforme você vai injetando mais dólares na economia, você vai injetando dinheiro na economia, o ouro aí está tendendo a se valorizar mais perante o dólar. E o Bitcoin também, aqui esse último gráfico seria o Bitcoin, mas a gente já olhou a correlação do Bitcoin, tá? Então a pergunta que resta é: por que que agora, nesse momento, a gente está fazendo novas máximas na liquidez global? O que está acontecendo para eles estarem imprimindo tanto dinheiro? E será que esse movimento vai continuar daqui para frente? Será que a gente realmente vai entrar num novo ciclo de injeção de dinheiro na economia? Vai bater essas novas máximas históricas? Talvez não tanto quanto 2020, que foi o Covid, eles realmente imprimiram muito dinheiro, mas que a gente está no momento de impressão, a gente está, eu vou mostrar agora para vocês o porquê. Então aqui a gente tem um dos principais fatores que influencia e desencadeia o aumento dessa liquidez global,
que é o quê? O corte na taxa de juros. Então essa semana o presidente do Federal Reserve, o dono lá, o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, fez um discurso em Jackson Hole, onde ele falou que finalmente chegou a hora de cortar a taxa de juros. Ele acredita que o Fed chegou perto da sua meta de inflação de 2% e também isso se deu muito após uma revisão nos números de empregos gerados nos Estados Unidos, onde foi revelado aí que quase 1 milhão de empregos a menos tinha sido gerado do que havia sido calculado antes. Então a economia estava mais fraca do que eles imaginavam e por conta disso o Fed aí, está começando um movimento de corte da taxa de juros para incentivar, estimular, crescer a economia, tá? Mas aí você vai falar, cara, mas então como assim? O que tem a ver corte da taxa de juros com aumento da liquidez? Por que isso estimula a economia? Então, para explicar isso daqui para vocês, eu vou utilizar alguns artigos aqui da Investopedia, um pouco do conhecimento que eu li deste livro aqui, The Creature from Jekyll Island, que ele fala aí do surgimento do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, e como que ele funciona aí, como que funciona essa emissão da criação de dinheiro. Então eu não quero entrar muito a fundo nisso daqui, porque isso daqui daria um vídeo inteiro de mais de meia hora, tem até um livro falando sobre isso, mas vamos por partes, tá? Então, primeiramente, o que é a taxa de juros? Taxa de juros é o quanto que você cobra aí, para pegar dinheiro emprestado. Quanto que os bancos cobram uns para os outros para emprestar dinheiro. No momento, a taxa de juros está próxima aí de 5,5%, certo? Quando o Fed fala que ele quer cortar a taxa de juros, não é que ele vai falar, olha, vocês não podem mais cobrar 5, agora vocês vão cobrar 2. Não, ele pode colocar uma meta de aonde que ele quer levar essa taxa de juros, tá? Então ele vai definir uma meta e vai utilizar de algumas ferramentas para alcançar essa meta. Uma das ferramentas que ele tem é a impressão de dinheiro. Então, quanto mais você aumenta o supply de dinheiro que tem na economia, mais os bancos tendem a baixar essa taxa de juros. Então essa é uma das ferramentas, uma forma como eles fazem isso seria literalmente imprimir dinheiro e comprar títulos de dívida do governo americano, certo? Então o Banco Central dos Estados Unidos imprime dinheiro e compra título de dívida do governo americano. É um negócio meio estranho, mas é assim que funciona, tá? E conforme eles vão fazendo isso e algumas outras ferramentas, o dinheiro na economia vai aumentando, você vai aumentando o supply de dinheiro que tem, logo a taxa de juros também vai abaixando. Isso daí tende a incentivar o quê? O aumento da liquidez global, conforme eles querem abaixar a taxa de juros, a ferramenta que eles têm é essa impressão de dinheiro e por isso que a gente está no momento aí, de aumento na liquidez e eu acho que esse momento vai continuar. Então eu vou pegar esse trecho aqui só para resumir tudo que eu falei do artigo que a gente tem aqui da Investopedia, onde ele está falando, eu vou traduzir mais ou menos aqui o que eles estão falando para vocês, que a relação do supply de dinheiro na economia é totalmente inversamente correlacionada com as taxas de juros. Então, quanto mais dinheiro você tem, quanto maior o money supply que você tem na economia, menor as taxas de juros. Quanto menos dinheiro você tem na economia, maior vão ser as taxas de juros, tá? Então, se vocês quiserem pesquisar mais sobre isso daqui, deem uma checada aqui na Investopedia, tem muito conteúdo interessante, esse é o título dos artigos que eu pesquisei, mas como eu falei para vocês, o importante é isso, Estamos no momento onde a FOMC e o presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, decidiu que está na hora de abaixar a taxa de juros. Ou seja, eles vão começar a ingerir mais dinheiro na economia, é a ferramenta que eles têm para abaixar a taxa de juros. Normalmente, quando isso acontece, essa injeção de dinheiro na economia, a gente tem aí, ativos e mercados de risco se valorizando. E o Bitcoin é um dos que mais se valoriza quando isso acontece. Então, esse último gráfico aqui é da CME Group, tá? Então, isso daqui é a expectativa das pessoas para a próxima reunião da FOMC, onde eles vão definir o alvo da taxa de juros, tá? Então, a maioria das pessoas está achando que vai haver um corte, a taxa está em 5,50%, eles estão achando que vai haver um corte, 70% das pessoas, e 30% das pessoas acham que eles vão cortar 2, Então visar aqui uma taxa de juros ainda mais baixa, tá? E a tendência é que ao longo dos meses, os próximos meses, do próximo ano, cada vez eles cortem mais e reduzam mais esse alvo aí da taxa de juros, tá? Isso gera mais e mais dinheiro sendo flodado na economia. Outro ponto importante e interessante da gente olhar também seria o nosso Federal Reserve do mercado de criptomoedas, que seriam as stablecoins. Então as emissões de stablecoins também estão fazendo novas máximas históricas, tá? Aqui a gente tem um gráfico das emissões de USDT e quanto mais USDT você tem, também é um gráfico que tende a se correlacionar com o desempenho do Bitcoin. Você pode ver aqui, ó, que quando as emissões de USDT ficam de lado, o Bitcoin está de lado, conforme elas vão aumentando, o preço do Bitcoin vai aumentando. E recentemente a gente teve um aumento aí de mais de 10 bilhões de dólares em USDT sendo impressos, tá? Se a gente não for olhar somente o USDT, mas for olhar todo o mercado de stablecoins, a gente também está fazendo novas máximas históricas, tá? Então esse gráfico ele mostra aqui que desde 2023, ali setembro, a gente já cresceu quase 50 bilhões de dólares novos em stablecoins emitidas. Aqui não parece que é a máxima histórica, a gente está mais
mais embaixo, mas se você retirar stablecoins algorítmicas, né, a gente tem uma nova máxima aí no número de stablecoins circulando no mercado. Isso também é muito positivo para o mercado de criptomoedas. Então agora, para encerrar, pessoal, quero falar com vocês um pouco sobre altcoins, tá? Levem em consideração tudo isso que eu falei, mas não tomem como verdade. Façam a pesquisa de vocês, estudem, entendam como que esse processo do dinheiro funciona, por que taxa de juros influencia aumento do suprimento do dinheiro mundial, por que isso influencia os mercados de risco a crescer, né? Não só o Bitcoin, como vocês viram que a bolsa e o ouro também, tá tudo correlacionado. Entenda como que o dinheiro funciona, porque isso é muito importante para você se tornar um bom investidor. Mas dito isso, que nem o Bitcoin e todos os mercados de risco, eu também acredito que as altcoins, com o crescimento do suprimento de dinheiro, vão ter o seu momento também, tá? Então se a gente olhar esse padrão aqui, a gente tem o gráfico do Total 3, isso aqui vai mostrar pra gente o histórico das altcoins, excluindo o Bitcoin e o Ethereum. Então isso aqui é um índice de todas as altcoins sem Bitcoin e Ethereum. Se vocês verem, a gente está formando um padrão muito parecido com o que a gente formou lá no último ciclo em 2020, tá? Onde a gente rompeu uma resistência que vinha de muito tempo, que já tinha atuado como suporte, fez um reteste aqui nessa região, nessa resistência, e a partir daí o mercado disparou e fez novas máximas históricas. Aqui a gente está fazendo esse mesmo movimento, a gente rompeu uma resistência de longo tempo, no começo de 2024, fez o reteste dessa zona e agora, com o aumento do dinheiro na economia e tudo mais, eu acredito que a gente pode estar indo para um momento de novas máximas históricas novamente. Então não vou falar muito de altcoins aqui, porque a gente já falou bastante nesse vídeo, mas quero trazer uma notícia aí de uma das principais que eu tenho na minha carteira, que eu gosto muito, que é a Stacks, tá? A Stacks ela é uma Layer 2 do Bitcoin, então ela traz aplicações de DeFi para o Bitcoin e recentemente nesse mês, agora no dia 28, eles fizeram uma das atualizações mais importantes da história da rede, que foi o Nakamoto Upgrade. Nessa atualização, as transações na Stacks ficaram muito mais rápidas, muito mais baratas e também você vai conseguir liberar no mês que vem o SBTC, que ajuda também você a ter essas aplicações de DeFi no Bitcoin. Eu posso trazer isso talvez mais para frente em um outro vídeo, não vou entrar a fundo, mas fica a dica aí para vocês ficarem de olho na Stacks e eu acredito que nem o Bitcoin, ela também está num bom momento para a compra. Então se eu puxar aqui o gráfico da Stacks para vocês vão ver que ela estava aqui corrigindo dentro desse canal, ela quase estourou essa semana, acho que muito por causa dessa atualização que eles lançaram, porém teve uma grande volta e um grande pullback junto com a queda do Bitcoin, a correção que a gente teve nos últimos dias, e está perto aí de uma grande zona de suporte aqui, tá? Então eu acho que a gente está num bom momento para comprar Stacks, acredito que se esse upgrade aí realmente for relevante para a rede, mais para frente a gente pode ver um momento de ascensão no preço da Stacks, no preço de todas as altcoins em geral e também no Bitcoin principalmente. Então é isso, pessoal, essa foi a análise do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês concordam comigo, se vocês já tinham ouvido falar dessa questão do supply de dinheiro na economia, taxa de juros, essa relação e por que isso influencia o ciclo de alta não só do Bitcoin, mas de mercados de risco. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aí, se inscreve no canal. Se você quiser negociar qualquer um desses criptoativos que eu falei, seja o Bitcoin, seja a Stacks, você pode abrir uma conta no mercado Bitcoin agora e negociar ainda hoje todos esses criptoativos. Então fico por aqui, lembrando que a gente está aqui toda semana. Um abraço, até a próxima e valeu!